Hoje a gente vai falar sobre uma distopia bem diferente. Oi gente, aqui é a Gláucia e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a distopia mais recente que eu li, que foi A Longa Marcha, do Stephen King. Esse livro aqui a gente fez leitura coletiva lá na Twitch, que é onde eu faço sprint de leitura e produtividade, de segunda a sexta, a partir das 18h30. Inclusive, se você não me acompanha por lá ainda, o link vai estar aqui embaixo na caixinha de descrição. A gente leu esse livro juntos por lá, vamos ter debate ainda, e a gente vai retornar também com um projeto de Lendo King aos sábados, e o próximo livro vai ser sobre a Redoma, aquele calhamaço que já teve série, inclusive, que muita gente ama, né, e que muita gente ainda quer ler. Então aproveita se você tá com esse livro parado na sua estante para ler com a gente aos sábados. A gente faz uma margem de 100 páginas lidas por sábado, então não vai influenciar na sua TBA, né, com outras leituras. Dá para ler tranquilo, se não conseguir ler no sábado, dá para recuperar durante a semana. Então aproveita, já me segue lá e também entra no grupinho do Telegram para ficar por dentro das novidades sobre King. E aproveitando que eu já convidei vocês para Twitch, eu vou convidar também a se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. Se gostar desse vídeo, já deixa aqui seu like e compartilha ele com um amigo que também possa gostar desse tipo de conteúdo. E sobre A Longa Marcha, que é a distopia mais recente que eu li no momento, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, tanto por ser uma distopia, quanto por ser do King, como também por uma frase que tem aqui atrás que diz que ninguém escreve terror psicológico melhor do que Stephen King, né? Eu já conheço a escrita do autor, esse, se eu não me engano, é o 25º livro dele que eu li, e King escreve realmente um terror psicológico como ninguém, mas eu não esperava que tivesse isso aqui numa distopia, né? Mas a gente encontra muito disso aqui realmente. Sobre a proposta do livro em si, que é o que chama a atenção da gente, é que aqui nessa distopia, né, nesse mundo, existe uma competição anual que reúne milhares de espectadores e 100 garotos que participam de uma prova de resistência chamada A Longa Marcha. Essa prova possui algumas regras, né? Esses garotos precisam se manter correndo ali pelas ruas e estradas dos Estados Unidos em uma velocidade específica. Essa velocidade não pode ser diminuída, eles não podem parar em momento algum. Se eles param, eles têm até 3 advertências, e após essas advertências, eles são eliminados do jogo, né? Ninguém quer ser eliminado, e principalmente porque o prêmio aqui é um prêmio maravilhoso, né? Se você chega ali no final da prova, você ganha qualquer coisa que você desejar pro resto da sua vida. Até aí tudo bem, né? A gente entende que uma prova dessa até vale o esforcinho, só que não existe uma linha de chegada. O vencedor é aquele que se mantiver de pé até o final. E aí, ok, eles vão participar da prova, se não ganhar são eliminados, não ganham o prêmio, tudo bem. A gente entende isso quando lê a sinopse, né? Pelo menos foi o que eu entendi quando eu li. Mas eu não imaginava que tipo de eliminação que esses garotos teriam durante essa prova. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Nosso protagonista nesse livro é o Garrett. Ele se inscreve nessa prova contra a vontade da mãe dele, contra a vontade da namorada dele. Então ele tá pronto, é isso que ele quer, ele não quer desistir de forma alguma. Então ele se inscreve e ele vai para essa prova, né? E eu já achei muito estranho quando você chega na prova, né? Quando o Garrett chega na prova, na verdade, é que ele chega e precisa deixar a identidade dele lá. Ele não pode simplesmente chegar com a identidade e mostrar que é ele mesmo e ir embora. Não, já começa com isso, a identidade dele fica presa. Eu já achei isso um pouco estranho. Aí tudo bem, a prova se inicia, já tem ali os outros 99 garotos que irão participar junto com o Garrett, e eles começam essa corrida. E a gente pensa que vai ser simplesmente uma corrida, né, e que o King vai desenvolver outras coisas além disso, fora da corrida, mas não. O livro se passa inteiramente nesse momento de corrida, né, nessa trajetória desses personagens para conseguir ganhar esse prêmio, e o King desenvolve cada um deles justamente durante a corrida. E foi muito interessante acompanhar, porque enquanto eles estão ali sofrendo, né, para correr, para se manter ativo nessa velocidade, a gente vai conhecendo mais também sobre cada um desses personagens, e aos poucos a gente vai entendendo também as motivações de alguns deles. Como são muitos personagens, né, o King não desenvolve todos eles, né, tem aqueles personagens que são personagens
importantes para a história, que fazem também ali parte da jornada do nosso protagonista, né? E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando o que se passa na cabeça do nosso protagonista, a gente também vai entendendo um pouquinho sobre cada um desses personagens. Porque enquanto eles correm, eles aproveitam para conversar, eles aproveitam para comer, eles aproveitam até mesmo para perguntar por que você está nessa prova. Então a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre cada um deles e a gente vai se afeiçoando a cada um desses personagens. E aí chega um momento que a gente já não sabe mais por quem está torcendo ou simplesmente a gente não torce mais pelo protagonista, né? Justamente porque a gente entende mais desses personagens, a gente acaba começando a achar que um é mais merecedor que o outro e a gente começa até a sentir ódio de alguns outros que são bem cruéis ao longo dessa corrida. Agora, sobre a eliminação que acontece nessa prova, que eu falei aqui pra vocês, justamente que se você é advertido 3 vezes, você é eliminado. No primeiro momento, quando eu li essa sinopse, o que eu acreditei por eliminação seria que você justamente não faria mais parte do jogo, mas a eliminação que acontece aqui é muito diferente. Então, se você não quer saber, se você não quer spoiler, se ainda não leu o livro, já te aviso, vamos ter spoiler a partir de agora. Porque essa eliminação que acontece aqui, quando você é advertido 3 vezes, é a morte. Então, se por 3 vezes você diminuiu a velocidade, se por 3 vezes você parou durante a prova, você é assassinado na prova. E esses assassinatos acontecem de forma bem cruel, né? E os espectadores estão ali assistindo como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei com uma sensação de jogos vorazes em muitos momentos desse livro, né? Mas enquanto eu lia, enquanto eu entendia mais sobre essa história, né, sobre esses personagens, eu comecei a ver essa trama do King muito mais metafórica. E talvez eu esteja viajando aqui, trazendo essa opinião para vocês, da forma como eu entendi essa história, mas eu também queria muito compartilhar com vocês e ao mesmo tempo saber o que vocês acharam sobre o que o King traz aqui, né? Porque a gente tem esses personagens que correm sem parar e algumas coisas que me chamaram muita atenção enquanto eu lia, algumas situações que acontecem que pra mim foram muito bizarras. Como, por exemplo, eles correm dia e noite sem parar. Isso pra mim já é humanamente impossível, né? Tudo bem que estamos falando de distopia, mas eles são humanos. Então, humanamente, não seria possível correr por tanto tempo debaixo de sol, debaixo de chuva, sem comer, sem conseguir parar um pouquinho, mas eles fazem isso durante toda a prova, né? Eles não têm escolha, se eles param, em algum momento eles acabam sendo assassinados. Então eles permanecem correndo por dia e noite, eles não têm uma alimentação garantida, eles recebem muito mal água quando pedem. Mas outros pontos que me chamaram a atenção além disso tudo, né, que eu julgo humanamente impossível, principalmente porque eu corro também e eu não consigo me imaginar numa prova dessa de resistência, é que conforme esses assassinatos iam acontecendo, o nosso protagonista ele falava algumas coisas que me chamaram muita atenção. Tem um personagem que, quando ele morre, ele demora muito a morrer, né? Então, isso já foi estranho pra mim. Por que ele demora tanto, principalmente da forma que estavam assassinando ele? E outro ponto é que o nosso protagonista diz: você viu que o cabelo dele ficou branco? E eu fiquei assim, como assim ficou branco? E os outros falam que ele tá louco. E aí isso já ficou na minha cabeça. E aí tudo bem, a gente vai acompanhando essa corrida ao mesmo tempo em que a gente vai vendo o sofrimento de todos esses personagens. E o King tem aqui uma escrita bem crua, né? Bem visceral. A gente sente aqui todas as dores desses personagens. A gente sente como os pés deles doem, como eles sentem fome, como eles se sentem acabados durante essa prova. E então é um livro que você tem todo aquele terror psicológico também implantado em você, né? Você sente aquilo como se estivesse acontecendo contigo, como se você estivesse correndo essa corrida junto com eles e estivesse sofrendo ali com essa chuva, debaixo de sol, insolação. Tudo isso acontece e dá uma sensação que é conosco. E aí a gente vai vendo cada personagem sendo perdido durante a trama, né?
até que chega ali ao momento final da história. E muito que a gente vê durante essa jornada, dessa corrida, é fome, luxúria, coisas que são muito também direcionadas ao pensamento humano, à sociedade, à crueldade da sociedade. E aí quando o livro termina, ele termina de uma forma abrupta, que é uma forma que deixa ali um final aberto, né? Que deixa um final muito mais para interpretação, para cada leitor. E o que eu fiquei pensando aqui sobre isso é que em momentos finais, conforme os personagens vão se acabando, né, vão perdendo a força vital, é que também existem falas aqui onde o personagem fala que o outro estava velho, que o outro envelheceu. Então isso me fez pensar numa forma mais metafórica de enxergar essa história. Eu acho que o King trouxe aqui nesse livro foi muito mais do que uma corrida onde tem ali 100 jovens arriscando a vida, sabendo que irão perdê-la se não conseguirem chegar no final. O que eu penso aqui sobre esse livro é que o King estava falando da longa jornada da vida mesmo, né? E que esses personagens estavam aqui correndo e passando ali por situações complicadas, situações onde eles tinham muito mais força para seguir em frente, como acontece na vida. Eles caem, eles levantam, eles ficam por um fio, eles sentem fome, eles ficam doentes, eles sentem necessidades. Então, tudo o que acontece aqui, para mim, juntando com o final que nós temos de A Longa Marcha, é como se fosse a longa marcha da vida, e quem se mantém de pé até o final ganha o seu prêmio, né? Mas o que seria se manter de pé até o final? É resistir a tudo que acontece na sua jornada? E quem é que estava esperando naquele final? Então, isso foram coisas que eu fiquei pensando assim. É como se fosse a grande jornada da vida. Tudo que a gente precisa enfrentar, todas as dificuldades, mesmo assim a gente se mantém de pé, independente da estrada ser longa, e nosso prêmio vai ficar lá no final, vai chegar lá no final. Então essa foi a minha visão sobre A Longa Marcha, né? Sobre esse livro escrito pelo King. Posso estar viajando aqui, mas eu acho que esse final foi muito interpretativo. Foi um final também que traz muito assim esse lado mais espiritual. Mas me conta aqui o que vocês acharam, se já leram, como foi a experiência de vocês. Eu vou adorar saber o que vocês acharam também. E não esqueça de deixar aqui o seu like, seu comentário dizendo o que você achou desse livro ou se você concorda com a minha opinião. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e um beijo também para todos os membros do meu clube do Catarse, o Clube Mais Que Livros. E a gente se vê no próximo vídeo.